Bom dia, sábado! Hoje nós temos dois aspectos delicados acontecendo no céu. Um aconteceu essa madrugada, vamos falar primeiro sobre ele. Mercúrio em Aquário quadrou Urano em Touro. Quadratura é um aspecto tenso, é sempre um chamado atenção da espiritualidade. Apesar de que, nesse aspecto específico, nessa quadratura específica, eu sinto uma tonalidade de atualização. Mas vamos esmiuçar aqui cada um dos polos dessa quadratura e já já chegaremos nesse ponto da atualização energética. Mercúrio em Aquário, entendendo que Mercúrio rege a nossa comunicação, rege o nosso fluxo de pensamentos, os nossos padrões mentais, e Aquário é um signo visionário, é aquela energia inusitada, é aquela energia também que fala de quebra de padrões, de quebra de paradigmas, da ruptura daquilo que está obsoleto, porque precisa da inovação. Então, Mercúrio em Aquário fala bastante sobre uma quebra de padrões mentais que estão nos impedindo de avançar, porque Aquário é esse signo do avanço, do progresso. Então, todo padrão mental que nos impede de fluir nessa corrente de avanço, de evolução, de progresso, nesse momento tem uma predisposição maior. Caso você, com o seu livre-arbítrio, permitir e se conectar com essa energia, tem a possibilidade de quebra, de ruptura. Urano rege o signo de Aquário e Urano está em Touro. Urano em Touro está falando de quebra, porque Urano rege o signo de Aquário, então eles versam sobre conteúdos, temáticas afins. Se Aquário fala sobre quebra de paradigma, Urano também fala. Urano em Touro está falando de quebra de paradigmas que estão consolidados há muito tempo, a longo prazo, porque Touro é um signo de elemento terra e a terra é aquele elemento dos longos prazos. Então, se tinha aí algo muito consolidado na sua vida, mas que já não fazia mais sentido, um padrão, e aqui estamos falando especificamente de um padrão mental. Então, se eu tinha um padrão mental específico no setor dos relacionamentos, digamos, eu sempre acreditei que todo homem trai. Eu sempre acreditei que toda mulher é interesseira. Então, eu vim a minha encarnação inteira atuando em cima desse padrão. Aqui é a oportunidade de fazer a ruptura disso. Claro que Urano em Touro, a energia taurina, ela é lenta. É aquela energia que tem um ritmo próprio. Então não é assim, de uma hora para outra, pensamento mágico, estalar de dedos. Não. É algo paulatino. É algo que é feito com um certo tato, um cuidado, devagar, um pouquinho por vez, e assim uma mudança acontece. No entanto, como esse aspecto aconteceu de madrugada e os mentores reforçaram assim que eu abri o print para gravar para vocês, eles reforçaram junto comigo que esse aspecto específico de Mercúrio em Aquário quadrando Urano em Touro significa que muitos de vocês, muitos de nós, na verdade, passamos por algum tipo de atualização dos nossos padrões mentais. Então, novos padrões mentais sendo instalados, porque Aquário e Urano estão protagonizando essa quadratura e ambos versam sobre avanços tecnológicos, sobre atualizações tecnológicas, sobre até essa analogia do instalar, download, tudo isso está conectado à era de Aquário. Então, sim, nessa madrugada, muitos, mas muitos de vocês podem ter passado por uma limpeza a nível de padrão mental, de fluxo de pensamentos também, de crenças, algumas crenças sendo retiradas, principalmente aquelas crenças que estão te impedindo de avançar. Então, alguns de vocês estão com uma programação para abundância financeira. Um exemplo, tá?
e sinta se ressoa com você. Você está com a programação para acessar uma abundância financeira maior nos próximos meses. Porém, existem crenças e padrões mentais, padrões de pensamentos, que ainda fazem com que você se mantenha nessa egrégora de escassez. Por mais que a sua vida esteja caminhando para um progresso financeiro e material, e você já consiga até ter vislumbres disso, de alguma forma, tem crenças que ainda te puxam para trás. Ano passado aconteceu isso comigo. Eu comecei a viver uma ascensão financeira e eu percebi que os meus padrões de pensamento começaram a sabotar esse processo. E não foi uma percepção tão rápida assim. Quando eu me dei conta, já estava acontecendo a autossabotagem. Então, precisei trabalhar limpeza de crenças, comecei a fazer o ciclo de oração de Arcanjo Miguel. Salvo engano, isso aconteceu entre o final de novembro e início de dezembro do ano passado, de 2023, porque a oração de Arcanjo Miguel, ela carrega consigo essa frequência de desobsessão, de quebra de crenças, quebra de contratos dessa vida e de outras vidas, contratos kármicos. Eu até sugiro para quem sentir afinidade que hoje. Comece hoje o ciclo de oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, porque vai te ajudar com essa limpeza, com essa atualização de crenças, de paradigmas, de padrões mentais que foram retirados e novos padrões que foram colocados no seu campo energético, no seu campo áurico nessa madrugada. Então, fazer o ciclo de oração vai te ajudar nessa permissão e nessa assimilação também dos novos padrões. Aqui no canal tem a oração de Arcanjo Miguel, vou deixar linkada no final desse vídeo para quem já quiser começar. O dia que eu gravei essa oração foi um dia que eu tava assim com, sabe, as energias que me circularam, que me conduziram em todo o processo foi de uma beleza e de uma fluidez muito grande mesmo. Eu até lembro a forma como eu gravei essa oração. Foi assim, como se eu tivesse é até difícil de explicar, é difícil de colocar em palavras, mas foi muito sublime. Uma sensação de elevação, realmente, de plenitude. Então, tem uma frequência bem específica nessa oração. Eu vou deixar linkada aqui, caso você deseje fazer o ciclo de Arcanjo Miguel com a minha energia, né? Carregado dessa minha frequência energética, que está aqui no canal, o vídeo. Mas, bem, um outro ponto que é importante, beba bastante água, porque toda vez que nós passamos por algum tipo de cirurgia espiritual, de tratamento espiritual, limpeza energética espiritual, o nosso corpo físico tende a uma letargia. Então, alguns de vocês podem sentir também uma letargia maior esse final de semana. Alguns já podem estar sentindo isso desde a quinta-feira. Quinta, na sexta-feira, ontem. Outros de vocês vão sentir com mais intensidade nesse sábado. Então, beba bastante água. Se for possível para você descansar, descanse sim. Se você não for trabalhar esse sábado, tire para descansar, né? Faça atividades que recarreguem a sua energia, que eleve a sua vibração, contato com a natureza, contato com as pessoas que você ama, contato com crianças, com animais também, para elevar a sua vibração. Faça o bem, ajude. Lembre que nós estamos em uma temporada aquariana, que é aquele signo que pensa muito no próximo, que tem muita empatia, que tem um senso de coletividade muito grande, se volta para as ações humanitárias. Então, fazer uma caridade, por exemplo, fazer uma doação, ajudar alguém, né? Seja a sua avó que está pedindo para você mexer no volume do celular dela, né? Ajudar de alguma forma, abençoar pessoas e a vida das pessoas de alguma forma. Isso recarrega também a nossa energia, isso faz com que a nossa vibração se eleve. Então, dê espaço para que a espiritualidade atue no seu campo e comece a perceber. Pode ser um período, alguns de vocês ao longo dessa semana, né, até na terapia eu percebi isso, algumas pessoas se dando conta de crenças específicas em setores específicos da vida. Então, alguns de vocês podem ter passado por isso também, de começar a se dar conta, tomar consciência de determinadas crenças e como elas atuam na sua vida, como elas truncam, né, como elas
obstaculizam a fluidez de determinado setor. Então, poxa, por que eu tenho esse tipo de pensamento no meu setor financeiro, profissional? Por que eu acho que é tão difícil prosperar, por exemplo? Por que eu acho tão difícil que viver um grande amor? Algumas pessoas têm uma descrença muito grande relacionada a isso. É surreal determinados comentários que eu vejo. Eu gosto muito de acompanhar canais e famílias, né? Então, sempre que aparece no meu feed, eu não sou muito de usar redes sociais, reduzi muito a minha frequência nas redes sociais, até para focar no meu trabalho também. Eu tenho bastante demanda de trabalho, graças a Deus, e eu tenho muita coisa para estudar, então não dá tempo de ficar assim rolando feed aleatoriamente. Mas o meu feed aparece muitas famílias e muitos casais, porque eu gosto realmente de acompanhar esse tipo de conteúdo, e aí o Instagram acaba me mostrando mais disso. E sempre que eu abro os comentários, tem alguém falando assim: ai, isso nunca vai acontecer comigo. Ai, tem pessoas que têm sorte, né? Então, gente, não adianta ter esse tipo de crença, ter esse tipo de pensamento e querer manifestar um grande amor. A gente precisa limpar determinadas crenças, porque tudo começa no mental. Tudo começa aqui dentro. Você precisa acreditar que você merece. Você precisa sentir que é merecedora para que de fato se manifeste na sua vida. Para ser real, você precisa acreditar que é real. É aquilo que eu tive uma professora de gestalterapia no primeiro semestre de psicologia na UFBA. E ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Abre aspas. A realidade é sempre uma realidade subjetivada. Fecha aspas. Nada mais é do que aquilo que você acredita é real para você. Então, se você acredita que isso nunca vai acontecer, né, que você nunca vai viver um grande amor, você nunca vai viver um grande amor. Agora, se você acredita que você merece viver um grande amor, que está na sua jornada, está na sua programação reencarnatória viver um grande amor, isso é real para você também. Então comece a jogar a favor de si. Use o seu poder mental, os seus padrões mentais a favor de si. Tem essa chamada também, lembra que quadratura é o puxãozinho de orelha. Então tem esse puxão de orelha para que você use esse poder a seu favor, certo? Um outro aspecto que acontece hoje, já temos 12 minutos aqui falando, e tem um outro aspecto bem importante acontecendo hoje. Esse é neutro, porque é uma conjunção. Conjunção tem esse viés de neutralidade. Então, quem dá a tonalidade de uma conjunção somos nós, com o nosso livre-arbítrio. Dependendo da sua frequência energética, da sua vibração, se você está vibrando alto, se você está vibrando baixo, esse aspecto vai te influenciar para um lado ou para o outro, para a via desafiadora ou para a via facilitadora. A Vênus, que acabou de entrar no signo de Aquário, faz uma conjunção com Plutão. A Vênus rege os nossos relacionamentos, rege também a forma como a gente lida com o dinheiro e tem um viés, uma ramificação da Vênus que também fala do setor profissional. Plutão é um planeta que rege os ciclos, as mortes e os renascimentos. Também rege a cura e a regeneração. E as nossas sombras, as nossas dores, os nossos traumas. A Vênus em conjunção com Plutão pode ser sim que tenhamos nesse momento aqui, e no caso específico dessa conjunção, gente, tem uma influência maior de mais ou menos uns 7 a 10 dias, tá? Então, nos próximos dias, e alguns de vocês já podem estar sentindo isso, alguns gatilhos, alguns traumas no setor do relacionamento podem estar vindo para a superfície, para uma tomada de consciência. Então, eu quero que você esteja atenta às questões que estão submergindo, que estão vindo para a superfície nesse momento. As questões de relacionamento, quais são os gatilhos, quais os padrões repetitivos também. E lembra que ambos, Vênus e Plutão, estão em Aquário. Aquário é aquele signo da ruptura, da quebra de padrão. Então, se você vem
há algum tempo ou até a sua encarnação inteira atuando em um padrão específico de relacionamento, e aqui podemos estar falando sim de relacionamentos afetivos e sexuais, mas também relações de amizade, relações familiares. Relações de amizade ganham até um foco maior porque Aquário rege os laços de amizade. Então, digamos, poxa, ao longo da minha vida, eu acabei atraindo amizades indignas, desequilibradas, que não tinha um viés, que não tinha um equilíbrio, não tinha reciprocidade nessa relação, tinha até um certo interesse aqui, tinha intenções ocultas aqui. Teve um período da minha vida, gente, que eu atraí algumas amizades com essa tonalidade na adolescência. Em um outro momento, eu nunca relatei isso para vocês, mas em um outro momento eu vou relatar com mais calma. Esse vídeo já está enorme, já temos 15 minutos falando. Se eu for relatar, vai ficar mais longo ainda, mas em um outro momento eu relato. O ponto é que é muito desagradável a gente se dar conta de que estamos vivenciando relações indignas, desequilibradas, relações em que nós estamos doando mais do que o outro, ou relações em que você se colocou de uma forma genuína, mas que o outro tinha intenções ocultas. Então aqui nós temos a oportunidade realmente de quebrar um padrão, de identificar o que em você está ressoando com esse tipo de relacionamento. Por que que você tem atraído ou atraiu na sua vida pessoas com essa frequência específica? Que tipo de aprendizado, que tipo de lição precisava ser assimilado dessa relação, dessa conexão com essa pessoa específica? Então aqui tem uma tomada de consciência e tem um processo de cura sendo iniciado também. Finalizações podem acontecer, então podemos ver nessa semana, já pode ter acontecido para alguns de vocês, mas pode acontecer ao longo dessa semana que está entrando, né? Finais de relacionamentos, relacionamentos concluindo, finalizando, você ganhando força interna também, ou começando a refletir sobre isso, né? De não, realmente eu não consigo mais ficar nessa relação, eu realmente preciso me retirar dessa condição aqui em que eu me encontro. Você percebendo talvez que não tem forças sozinha, sozinho para dar conta disso. E aí cabe buscar um auxílio terapêutico, né? Buscar um apoio profissional. Se você estiver em uma relação de dependência emocional, né? Começar a fazer uma terapia. Se você sente afinidade com a minha energia e decidir fazer esse trabalho junto comigo, vai ser uma honra te conduzir nesse processo. Eu já passei também por um relacionamento em que eu tinha um vínculo de dependência emocional, que foi o meu último casamento, né, minha última relação estável, duradoura, e me perceber nessa condição de dependente emocional foi muito doloroso, né, mas também foi muito importante para minha jornada esse retorno para mim, esse desvínculo, essa tomada de consciência. Então, se você deseja iniciar o seu processo terapêutico, dê esse passo, porque estamos em um período maravilhoso para esse autocuidado, realmente. O céu está impulsionando a finalização de padrões indignos. Então, aqui é a hora. Esse é o chamado. Se você estava aguardando um sinal, um chamado, uma resposta, esse é o chamado. Aqui na descrição desse vídeo eu tenho o link para o meu WhatsApp, caso você deseje mais informações sobre o processo terapêutico, tá? Vai ser uma honra te acolher. E a primeira sessão tem um valor descontado, que é a sessão experimental. Então você pode fazer a primeira sessão para ver como você se você sente afinidade com a minha energia, se você sente essa abertura também. Mas faça isso por você, faça esse movimento por você. Aproveite essa egrégora que está aqui disponível. Para finalizar a mensagem de hoje, a Vênus também fala da maneira como a gente lida com o dinheiro e do nosso setor profissional. Então, alguns de vocês podem estar passando por uma finalização no setor profissional, uma transição de carreira, ou sendo realocados no mercado de trabalho, uma oportunidade nova pode surgir, né? Tem também uma outra ramificação, uma outra interpretação para essa Vênus em conjunção com Plutão, que é a oportunidade de padrões de escassez sendo finalizados. Padrões e crenças relacionados ao dinheiro
e relacionados ao setor profissional, sendo transmutados aqui, regenerados. Então, se você tinha crenças de que enriquecer é difícil, né, só dá para ser milionário ganhando na loteria, esse tipo de crença tem a possibilidade de um trabalho interno, de uma ruptura de determinados padrões e conceitos, né, que você vinha firmando dentro de você. Aqui a possibilidade de atualização, de novos conceitos, novos paradigmas, novos padrões relacionados a dinheiro, relacionados ao setor profissional e relacionados ao setor afetivo, sendo trabalhados no seu campo, disponibilizados no seu campo, para que você possa ativar no momento em que você sentir que deve. Certo, meus amores? Desejo um lindo sábado para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.